E aí pessoal, beleza? Professor Leandro Palha na área. Vamos fazer mais um exercício de Java. Hoje eu vou mostrar uma forma de fazer aquele exercício que eu pedi para vocês, que ele sorteava um número e ele trazia a partir desse número um jogador, né? Ele apresentava um nome. Para isso nós vamos precisar fazer com que o usuário aí que esteja rodando o jogo entre com os nomes dos jogadores. Depois a gente faz um sorteio, pega esse número, chama o nome do jogador que deve estar numa matriz que nós vamos montar agora. Eu vou fazer da maneira mais simples possível. Não vou usar classe separada, nem vou criar objeto de classe própria nossa, de construtor nosso próprio. É mais para a gente poder realmente ver o recurso de gerar número aleatório numa situação um pouquinho mais prática. Muito bem, já deixei o esqueleto aqui. Eu tenho que mudar o nome da minha classe pública para refletir o nome do arquivo. O nome do arquivo é suavez.java. Então aqui eu vou colocar sua vez. Beleza. Lá em cima eu já importei o scanner, porque nós vamos precisar de um objeto de entrada e eu vou fazer mais um import aqui. Eu vou importar o randômico do random, ainda no pacote java.util. Nós temos mais uma classe que é o random, que nós vamos precisar para fazer o sorteio e gerar um número aleatório. Muito bem. Que mais? Vamos começar a criar a nossa estrutura aqui. Vocês vão ver que não é muito grande esse programa, é relativamente tranquilo. Primeiro eu vou precisar, já vou começar criando o nosso objeto de entrada, que é bem conhecido nosso. Então, scanner, vou chamar o objeto que vai me ajudar a fazer a entrada de entrada. Vou dizer que ele é um novo objeto da classe scanner. E esse system.in, porque a gente quer que ele entre pelo teclado, certo? Bacana. Vou criar uma matriz que eu vou chamar de jogador. Essa matriz vai ter 3 posições. Então vou fazer assim, é uma matriz que vai acumular texto, então eu vou usar ali o tipo genérico de texto string. Esses colchetes indicam que é uma matriz. Vou chamar essa minha matriz de jogador e vou dizer que ela é new string, e aqui eu defino o tamanho dessa matriz. Ela vai ser uma matriz de 3 posições, posição 0, posição 1 e posição 2. Lembrem-se que a contagem começa do 0, né? Então 0, 1, 2, 3 posições. Muito bem. Como nós vamos precisar de um while, né, para repetir o pedido para o usuário entrar com os nomes, e eu não quero ficar digitando isso toda hora, então eu vou fazer isso dentro de um loop, de um while. Para o while correr direitinho e não ficar em loop infinito, eu preciso de um contador que vai realmente contando cada rodada do loop. Então eu vou criar um contador aqui, um inteiro, que eu vou chamar de i, e eu vou dizer que o valor inicial dele é 0. Ok? Que mais? Vou criar um while, um loop while, e vou colocar um teste lógico lá. Vou dizer o seguinte: enquanto i, aquela variável i que nós criamos agora há pouco, for menor do que o comprimento da minha matriz, né? O comprimento da minha matriz é 3, né? Conforme nós vimos aqui em cima, certo? Então, enquanto ela for menor que esse comprimento, porque lembrando que o i ele começa com 0, depois 1, depois 2. Então, enquanto ele for menor que 3, eu vou pedir para ele rodar e pedir nomes. Para definir o comprimento da matriz, você usa um parâmetro associado ao nome da matriz. Então, você vai fazer o seguinte: jogador, que é o nome da matriz, ponto, um parâmetro que indica o comprimento dessa matriz, o comprimento, né? Então seria length, né, o comprimento, e daí o tamanho
indica o número de posições dessa matriz. Vou abrir chave e vou fechar a chave aqui, indicando que o nosso while está começando ali em cima e está terminando um pouco mais embaixo. Vamos colocar as instruções aqui dentro para serem repetidas. Ok. Vou pedir para entrar com os nomes. Então, vou colocar assim, system.out.print e vou pedir para ele entrar com os nomes. Nome, 2 pontos, espaço, fechei parênteses, ponto e vírgula. Estou fazendo assim bem simplificado o nosso texto. Então, a pessoa já sabe quando aparecer ali nome, 2 pontos, é para ele entrar com o nome. E vou dizer o seguinte, vou dizer que jogador na posição I, ou seja, em uma das posições da minha matriz jogador, vai receber entrada, que é o meu canal de entrada, ponto next. Abre e fecha parênteses. O que está acontecendo aqui, a pessoa vai digitar aqui em cima o nome, esse nome através do canal entrada vai ser colocado lá na posição certinha da matriz. Lembrando que o I ele entra valendo 0, então o primeiro nome digitado vai lá para a posição 0. O segundo nome digitado vai para a posição 1, o terceiro nome digitado vai para a posição 2. Muito bem. Beleza? E agora eu tenho que fazer o I crescer para não ficar em loop infinito. I mais, ponto e vírgula, para o I ir crescendo, incrementando, né, de 1 em 1, fazendo os incrementos. Muito bem. Agora eu vou precisar de um objeto para trabalhar como um número que vai ser gerado aleatoriamente, ok? É um objeto que vai poder manipular a função randômica de gerar números aleatórios. Então, eu vou fazer o seguinte, vou lançar aqui a classe random e vou dar um nome para esse objeto, eu vou chamar de NRO, número, ok? Vou dizer que esse cara é new, ok? Random, abre e fecha parênteses, e daqui a pouco agora eu vou fazer uso dele. Vou dizer o seguinte, eu quero que apareça para mim aleatoriamente um jogador. Então ele vai sortear para mim 0, 1 ou 2, tá? E esse 0, 1 ou 2 vai me fazer pescar um nome que está lá na matriz. Então, eu vou fazer o seguinte, vou tentar imprimir direto. System.out.println, eu quero aqui pulo de linha, e eu vou colocar isso aqui, ó. Jogador, né, que é a nossa matriz, na posição entre colchetes, ok? E vou fechar parênteses aqui. Mas o que eu coloco dentro desses colchetes? Eu colocaria 0, colocaria 1 ou colocaria 2, mas isso tem que ser sorteado. Para sortear, eu vou usar esse manipulador aqui, o NRO, que nós fizemos aqui em cima, esse cara, né? Eu vou usar esse cara aqui para fazer o sorteio aqui dentro e gerar o número. Ele vai gerar 0, 1 ou 2. Mas como é que eu sei que se eu ainda não limitei o tamanho? Eu posso limitar o tamanho agora. Então, eu vou fazer assim, ó. O NRO, que é o manipulador do número randômico, vai me sortear. Então, eu vou colocar aqui ponto, um next int. Então, eu estou definindo que ele vai sortear um número inteiro. Em quantas possibilidades, quantos valores? 3. Ele vai gerar para mim um número entre o 0 e 2. 0, 1 e 2. Ele vai gerar um desses valores para mim, ok? Dessa forma, ele vai gerar um número aleatório. Esse número aleatório é de 0, 1 ou 2. Aí a matriz jogador vai pescar para mim o nome que já foi digitado anteriormente, que já está acumulado lá na matriz, ok? Vamos dar uma geral aqui. Eu importei o scanner, o random, fiz nosso cabeçalho padrão de entrada, fechei lá embaixo, criei um objeto entrada, né, porque eu vou precisar que as pessoas entrem com os nomes pelo teclado. Criei a matriz jogador, que tem 3 posições.
Criei uma variável i do tipo inteira, que já está começando com o valor zero. Estou dizendo que enquanto essa variável i for menor que o comprimento da matriz, ele vai pedir que as pessoas digitem nome, e esses nomes serão colocados nas posições da matriz. Esse tem que crescer para poder o looping parar, né? Depois eu criei um objeto da classe random para manipular os valores de números sorteados. Ele vai sortear aleatoriamente. E para fazer esse sorteio, eu estou usando aqui um número que eu acabei de criar. No caso, eu escolhi de 3 posições, 3 valores que ele vai sortear, 0, 1 ou 2. Dependendo do valor que ele sortear, ele vai pescar, através aqui do jogador, vai pescar uma posição da matriz, um valor que já está gravado na posição da matriz. Vamos tentar assim, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Vou dar um clear aqui na tela para limpar e vou tentar compilar. Sua vez, .java, muito bem. Está compilando, parece que não teve erro. Java, sua vez. Ok. Entre com o nome. Fulano. Nome. Beltrano. Ciclano. Ok? Olá, sorteou o fulano. Vou tentar de novo, vou dar de novo. Vamos lá. Fulano. Beltrano. Ciclano. Sorteou Beltrano, ok? Queria dizer que esse programa aqui hoje, ele ainda não cumpre a função de não repetir sorteio. Se vocês forem rodando mais vezes, vão reparar que mais cedo ou mais tarde ele vai acabar repetindo. Esse é um desafio que a gente tem aí pela frente, como fazer ele não repetir, tá bom? Gente, um abraço, até mais, a gente se fala. Força total. Valeu!